O programa Mercado e Ação está de volta e agora para discutir a grande insegurança que as empresas têm em participar, em doar, em se envolver nas campanhas eleitorais. E para isso nós estamos recebendo o Dr. Robson Brum Dias, advogado eleitoralista. Falei certo agora? Tá certo. E no bastidor eu falei errado o nome. É um advogado que exerce a advocacia há mais de 27 anos, já atendeu diversas prefeituras no interior do nosso estado aqui, assessor jurídico na Assembleia Legislativa, assessor jurídico na diretoria da CE e ex-presidente da Fundação de Esporte e Lazer do estado. E hoje está somente na área eleitoral. Hoje estamos com o escritório na área eleitoral aqui em Porto Alegre. Estamos trabalhando, enganjados nos processos políticos, né? É uma bronca atrás da outra, né? É uma bronca atrás da outra, sabe, Luiz? Porque, na verdade, o nosso trabalho vai começar depois que termina a eleição. Vamos dizer, porque durante a campanha eleitoral a gente faz mais um trabalho preventivo, mas de orientação aos candidatos e partidos, né? Mas os problemas mesmo na justiça eleitoral vão começar após o pleito eleitoral, após os resultados, que aí o candidato perdedor vai descobrir alguma coisa para tentar recuperar um pouco do terreno para representar contra o candidato vencedor. Então, o nosso trabalho visa basicamente essa prevenção, vamos dizer, de evitar condutas vedadas aos candidatos, né? Evitar propagandas irregulares, e depois sabe-se que os candidatos não têm domínio sobre tudo que acontece na sua campanha, uma campanha ainda mais desse nível estadual, que é muito grande em todos os municípios. Então, acontecendo algum problema, vamos dizer, se vier a acabar na justiça eleitoral, você terá todos os recursos para haver a sua defesa. Bom, vamos focar agora um pouquinho na empresa. As empresas, muitas querem fazer doações, algumas não querem aparecer. E como é que é essa questão das doações para os candidatos por parte das empresas? Existem limites, existem parâmetros, existem regras? Sim, hoje a legislação eleitoral prevê para as empresas, vamos dizer, ainda está em vigor a legislação eleitoral no que tange a doação por parte das empresas. O limite para as empresas fazer doações aos candidatos é de 2% do faturamento bruto da empresa verificado no ano anterior. Então, esse é o limite legal que está vigendo hoje. E caso a empresa queira apoiar algum candidato, ela tem que fazer isso oficialmente através de depósito na conta bancária, aberto especificamente pelo candidato. A empresa pode doar para o candidato ou tem que doar para o partido? Não, ela pode doar diretamente ao candidato, desde que o faça na conta eleitoral que foi aberta para esse fim. Que quando o candidato tem o seu registro de candidatura registrado na Justiça Eleitoral, ele tira um CNPJ e abre uma conta eleitoral específica para receber as doações e custear a sua campanha. Então, todos os depósitos que houverem, todas as doações têm que ser via conta eleitoral. Alguma coisa que ocorrer divergente ou em valores acima dos limites autorizados, isso pode criar transtorno para o candidato ou para a empresa ou para ambos? Isso é um assunto que deve ser bem cuidado tanto pelas empresas quanto pelos candidatos, porque uma doação fora dos limites da legislação pode ocasionar problema para ambas, né? Vamos dizer, para a empresa que fez a doação, se extrapolou o limite de 2%, ela pode ser penalizada por uma multa que vai de 5 a 10 vezes o valor que excedeu o limite. Né? E, além disso, ela pode ficar impedida de contratar com o poder público por até 5 anos. O candidato sofre alguma penalidade? O candidato também pode sofrer penalidade, porque se for constatado, vamos dizer, que esse excesso de doação veio a influenciar, vamos dizer,
vamos dizer, um excesso que gerou um resultado mais efetivo. É um excesso grande, né? Isso aí ele pode vir a ser penalizado por abuso do poder econômico. Ele pode vir a sofrer uma representação por parte da Justiça Eleitoral e pode até ter seu mandato cassado, embora já tenha tomado posse, ele pode vir até, inclusive, a ser cassado pela Justiça Eleitoral. Se diante da gravidade da situação, se for, como eu disse, essa doação tiver sido extrapolada em valores substanciais, ele pode vir a ser cassado. Entendi. Dr. Robson, a questão da temporalidade da existência das empresas, ela interfere na sua capacidade de doação. Qual é o tempo necessário de existência de uma empresa para que ela possa participar do processo eleitoral como doadora? O que a legislação eleitoral hoje determina que para a empresa poder ser doadora na eleição, ela não pode ter sido constituída no ano da eleição. Ela tem que estar em atividade desde o ano anterior ao da eleição, visando justamente que você possa aferir no futuro o seu faturamento e ver se a doação que ela fez foi dentro do limite. Então, ela tem que ter tido atividades no mínimo em 2013. E aí, diante do seu faturamento auferido em 2013, é que vai se fiscalizar se a doação ficou dentro do limite legal. Então, empresas novas não podem fazer doação. Né? Que cautelas uma empresa tem que ter para fazer essa doação para o candidato? Que cuidados ela tem que adotar? As cautelas básicas são as seguintes: ela tem que fazer a doação dentro como eu disse anteriormente, na conta eleitoral da empresa, do candidato, melhor dizendo. E ela tem que colher o recibo eleitoral diretamente com a coordenação da campanha do candidato. E assim, ela não pode, tem que cuidar os limites, né? O recibo eleitoral ela tem que declarar na sua declaração de imposto de renda, mas não abate imposto, né? Ela não abate, ele apenas faz o informe de rendimentos, né, na sua declaração de renda, ou da empresa, ou da pessoa física também não. Pessoa física também não existe nenhum abatimento. É apenas para fins de informação à Receita Federal. Interessante essa... Quais são os erros mais comuns? Vamos sair um pouquinho agora da questão da doação e ficando mais na questão eleitoral mesmo. Quais são os erros mais comuns dos candidatos? Em relação a gerar processos posteriores, à inelegibilidade, à cassação de mandato. Uhum. Quais são os erros mais comuns? Os erros mais comuns dos candidatos hoje é basicamente em relação à propaganda eleitoral. Né? E tem havido, vamos dizer, muitas infringências em relação à propaganda eleitoral, que a Justiça Eleitoral hoje está fiscalizando muito a questão da propaganda. Então, assim, a cuidar basicamente a propaganda eleitoral, a questão também da captação ilícita de sufrágio, porque a gente sabe-se que durante a campanha eleitoral, naquele afã de conquistar o voto, muitos candidatos acabam prometendo benesses aos eleitores. Não vale mais dar um pé de chinelo antes da eleição e outro pé depois de ser eleito. Nem rasgar uma nota de R$100 ao meio e entregar só a metade. Né? A gente está rindo, mas são... Eu conheci pessoas que faziam isto. Não de rasgar o dinheiro, eles não eram tão loucos assim. Mas dava botijão de gás vazio e enchia depois. Chinelo, calçados, dava um pé e depois dava o outro. Isso acabou, né? Isso agora é folclore. Isso aí, assim, já faz parte da história, né? Mas, assim, em comunidades muito pequenas, eu vou ter que dizer que ainda acontece alguma coisa assim, né? Porque mas é uma questão cultural no Brasil, principalmente em época de eleições, muitas pessoas veem como uma safra. Então, eu vou reformar a casa, fazer um muro. Então, aproveito o período eleitoral para pedir alguma coisa para os candidatos. E hoje, com essas tecnologias que nós temos aí, de telefone celular que grava conversas, grava vídeos, isso aí é uma arma pronta para um processo de cassação para um candidato. Se ele for gravado oferecendo qualquer coisa a um eleitor e isso vier a cair na mão do adversário ou do Ministério Público, vamos dizer, certamente é um processo de cassação com graves consequências. Né? Com chance de sucesso
Tranquilo, vai ser cassado. Eu diria que... Tem prova, vai ser cassado. Tem provas, a cassação é iminente, né? Então, assim, os candidatos orientar seus cabos eleitorais, se o próprio candidato também não pode, vamos dizer, entrar muitas vezes também tem armações por parte dos adversários, né? Então, se o cabo eleitoral promete ou faz algo em nome do candidato, é considerado como se ele fizesse? É considerado como se ele fizesse, porque a própria jurisprudência hoje do TSE, ela já vai no sentido de que, embora o candidato não tenha conhecimento do que está acontecendo, mas se ele anuir com isso aí, ou vier a ser beneficiado direta ou indiretamente com essa ação, ele pode sofrer o processo, né? Beleza. Teu telefone apareceu no vídeo. Se algum dos nossos candidatos tiver alguma dúvida, ou alguma empresa tiver alguma dúvida sobre como fazer um processo de doação, um processo nesse segmento, eu peço contato direto com o Dr. Robson Brum Dias, e dessa forma ficamos por aqui. Obrigado.